Olá, tudo bem? Eu sou Xiomara, fonoaudióloga e psicopedagoga da Casa Crescer e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre alimentação e rotina. Então, a alimentação, ela é fundamentada em 3 fatores: genéticos, educação e o ambiente que a pessoa está. Quem vai dar a referência da alimentação para a criança, quem vai ser? O modelo vai ser a família. Então a família tem que desde cedo estabelecer uma rotina dessa alimentação. Mas por que estabelecer uma rotina? Porque a rotina dá previsibilidade. A rotina gera segurança, ela evita a ansiedade, ela evita a desorientação e evita o estresse. Então, por isso que a rotina é importante não só para a alimentação, mas para tudo na nossa vida. A rotina é fundamental para a gente ter um norte. Então, se você começar a alimentar adequadamente desde cedo a sua criança, essa criança vai transcorrer o desenvolvimento sem problema, porque ela está acostumada naquela educação que ela teve na família dela. Então a gente tem que estar pensando que a gente tem que estar sempre dando alimentos saudáveis e balanceados para essa criança. E aí o que acontece? Puxando um pouquinho sardinha para o meu lado fonoaudiológico. É necessário que os alimentos tem consistência mais firme em algum momento. Para quê? Para estar trabalhando a parte da musculatura, né? Para que essa criança tenha uma articulação mais precisa. Então, alimentos mais duros, crus, então cenoura, beterraba, maçã, o coco fruta, que trabalhem mais essa região. Por exemplo, uma outra questão voltada com a mastigação que a gente pode fazer, tem mãe que corta um pedacinho de carne muito pequenininho para o filho. Pode cortar um pouquinho maior para que ele tenha esse exercício para estar fazendo. Então, é fundamental que a gente mude alguns hábitos da gente logo do começo que está bebê, para poder estar levando isso para a vida adulta, da adolescência para a vida adulta. A criança é importante também que ela experiencie, que ela coma com a mão quando ela é pequenininha. Novamente, falando da questão da integração sensorial, que eu já falei em outra conversa com vocês. Então, é muito importante essa sensibilidade que a criança tem. Então, ela vai comer, ela vai ver a textura do alimento que ela está colocando na boca. Nós temos que pensar que quando a criança é pequena, tudo que ela sente pela boca. Então tem que ser uma coisa colorida, uma coisa agradável. E não só para criança pequena, né, gente? Porque se você pega um prato que tá colorido, você vai ficar muito mais vontade de comer. Não tem aquelas expressões de come com os olhos, né? Você vê um prato legal, você fala, você não tá nem com fome, mas deu água na boca. Então a gente tem que tomar cuidado também com a apresentação que a gente está dando para o prato da criança, né? Vamos separar as coisas direitinho, vamos fazer uma salada colorida, vamos deixar bonita, apresentável, muito mais gostoso, prazeroso comer dessa forma. E às vezes, na hora da alimentação, os pais tomam algumas condutas que não são muito interessantes. Tipo, se não comer salada não vai brincar, não vai sair da mesa se não comer. Né? Você fica fazendo chantagem com a criança. E aí, o que passa na cabeça dessa criança? O alimento acaba sendo aversivo, porque tem uma conotação ruim. Então, ela só ganha sobremesa, coisa boa, se ela comer isso. Então, para mim, isso aí é ruim. É como se fosse um prêmio, não deve ser assim. Ela deve ter que comer porque ela tem prazer e porque isso faz bem para ela. Então a gente tem que estar passando para a criança que o alimento é que vai deixar ela mais bonita, mais forte para os meninos, mais inteligente. A gente desde pequeno tem que passar essas informações para ela, para que isso depois flua naturalmente, que não tenha problema de alimentação. E quando ela falar, não gosto disso, nem experimentou. Então, desde pequeno, a gente tem que falar que tem que experimentar para saber se não gostou. Se não experimentou, como é que vai saber que não gostou? Você pode até não gostar mesmo, mas tem que experimentar. Isso a gente vai fazendo, isso é educação. Isso é do começo. E aí, a gente também, como eu falei, é a referência. Não adianta um pai que não come salada querer que o filho come salada. Ele não tá vendo isso. Meu pai é forte, é grande e não come salada. Então, às vezes, o pai pode... Eu gosto dele, que ele não gosta muito, mas come um pouquinho, né?
para ele ver que o pai também come, ou a mãe diz que não gosta de dar tal coisa, né? Mas vamos comer um pouquinho para ele ver que tem que experimentar. Você não acabou de falar que tem que experimentar e aí daqui a pouco não gosto, não quero. Não é por aí. Então, são os modelos que nós apresentamos desde o começo para essa criança e que vai fundamentar a sua alimentação. Então, é importante a gente fazer determinados acordos com essa criança, né? Então, vamos lá. A questão de estar sempre experimentando, a questão de ter um dia para ela comer as guloseimas dela, não é sempre, mas vai ter um dia que ela vai ter guloseima dela. Não comer em horários errados, né? Que aí entra a questão da rotina como uma referência. Tomar cuidado com os lanches, tanto os lanches da escola como os lanches dentro de casa. Que qualidade tá esse lanche que eu tô mandando para o meu filho, né? Será que tá com uma qualidade saudável? Será que não? Ai, mas é mais fácil, eu tô com pressa. Gente, é a alimentação deles, é o que vai dar condições para ele estar desenvolvendo, de crescimento. A alimentação está totalmente ligada com desenvolvimento e crescimento. Então é fundamental que a gente tenha um certo cuidado com isso. E se nós conseguirmos associar essa alimentação com uma rotina desde que a criança é pequena, a gente não vai ter dificuldade depois, tá? Então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre tudo isso que eu conversei com vocês.